Olá, meu nome é Mariana Tchemechioca e hoje eu estou fazendo mais um vídeo com relação ao Empatec. Dessa vez eu vou esclarecer um pouco mais as coisas com relação à dinâmica das aulas e com relação à dinâmica das provas, justamente porque nesta última semana foram feitas as provas e eu estava esperando justamente esse momento para conseguir esclarecer um pouco mais isso. Nos outros vídeos eu falei como é que foi a semana de recepção e também falei como é que tinha sido algumas dinâmicas com relação a como realmente morar aqui, questão de alimentação, lavar roupa, esportes, qualquer coisa desse gênero. Mas dessa vez agora eu vou realmente falar do Empatec em si com relação às aulas, né? Então, iniciando o primeiro tópico, aulas. Todas as aulas são feitas de manhã, ministradas na manhã, as aulas obrigatórias no caso. A gente tem aula de cálculo, álgebra linear, introdução ao laboratório de física, programação e habilidades linguísticas durante as manhãs. E geralmente a gente tem, na verdade, duas aulas por manhã, então fica mais ou menos 1h30 por aula, das 8h30, não, desculpa, das 8h30 até o meio-dia. Então a gente tem das 8h30 até 10 horas uma aula, um intervalo de meia hora, e depois das 10h30 até meio-dia, outro horário de aula. Com exceção da introdução ao laboratório de física, que a gente tem a manhã inteira só de aula deles, mas é aula teórica. E depois disso, das aulas obrigatórias de manhã, a gente tem a opção de fazer as aulas práticas de tarde. Antes, as aulas práticas eram obrigatórias no início do Empatec, mas os veteranos do ano passado conversaram com o pessoal e falaram que fica um pouco complicado, ainda mais para quem já tem alguma experiência, não tem tanta necessidade de fazer as aulas práticas. Então, acabou que no final, agora, as aulas práticas são facultativas, mas os professores sempre reforçam que é muito importante a gente participar das aulas práticas e dizem que é uma das partes mais relevantes desse processo de aprendizado. Eu participo de todas, ou pelo menos de todas as que consigo. Claro que às vezes eu tenho que acabar faltando um pouco para fazer algumas outras atividades, mas de modo geral eu participo de todas as aulas práticas. E o que são as aulas práticas de fato? As aulas práticas, elas são aulas que ocorrem de 1h30 até as 5 horas, com um intervalo de 3 horas a 3 horas e meia, e a gente tem aulas com professores que fazem doutorado e mestrado nas áreas deles. Geralmente, nas aulas de cálculo e álgebra linear, são professores que estão fazendo doutorado no IMPA. Em habilidades linguísticas, são professores que fazem doutorado na UFRJ, eu acredito, não tenho tanta certeza, e na FGV. E introdução ao laboratório são professores que fazem doutorado e mestrado, acho que na FRJ também, eu não tenho tanta certeza. Mas são vários professores que estão fazendo essa pós-graduação e eles dão esse apoio pra gente. Geralmente a gente tem na terça e na quinta aula de cálculo e álgebra linear práticas. Na quarta-feira a gente tem aula de introdução ao laboratório. Na segunda e na sexta a gente varia. Então, para alguns alunos, como é o meu caso, a gente tem na segunda programação prática e na sexta a gente tem aula de habilidades linguísticas práticas. Daí para outros alunos é trocado porque varia de cada turma, né? Porque eles dividem a gente em umas 4 turmas mais ou menos. No caso de terça e quinta, que tem a álgebra linear e cálculo, eles também dividem a gente em grupos. Eu tenho 4 professores auxiliares responsáveis, 2 de cálculo e 2 de álgebra linear, e fica mais ou menos nesse esquema. Eu não tenho aula com todos os professores auxiliares, ninguém tem, mas se você quiser, você pode ir falando com o pessoal ou assistir às aulas dos outros professores, mesmo que não esteja realmente na divisão feita, né? Então a gente faz mais ou menos assim. E o que é realmente feito agora, parando de enrolar, de falar toda a dinâmica, é o que é feito realmente nas aulas práticas. Depois que a gente tem a aula teórica com os professores normais não, desculpa, os professores das aulas obrigatórias, perdões aos professores auxiliares, não quis dizer professores normais, enfim. Depois que a gente tem as aulas com os professores das aulas obrigatórias de manhã, que é basicamente eles passando a teoria, passando slides, mostrando a dinâmica da coisa, né, das matérias, a gente vai para as aulas práticas para realmente praticar. Então não é algo, por exemplo, eu pegar uma aula de cálculo e tentar fazer algum tipo de experimentação prática, não. É realmente aulas para a gente colocar em prática. Então a gente pega e faz exercícios, geralmente. Muitas vezes são exercícios que são das listas que são passadas semanalmente de cada um, ou são simplesmente exercícios que os próprios professores auxiliares passam pra gente, sejam eles
vindos dos próprios professores auxiliares, sejam eles recomendados pelos professores das aulas obrigatórias. Então, por exemplo, isso acontece muito em álgebra linear, a professora, no meu caso é uma professora, né? Ela passa um breve resuminho de todo o conteúdo que foi passado durante a semana e depois ela faz com a gente alguns exercícios da lista ou alguns exercícios que ela considera interessante. Mesma coisa com os professores de cálculo, só que eu acho que depende da dinâmica de cada professor. Então eles geralmente não fazem resumo, eles perguntam qual é a nossa dúvida. Teve até uma vez que a gente já tinha feito as listas, então meio que o professor, ele não sabia se tinha alguma dúvida, então ele na verdade passou antes do professor da aula da obrigatória continuidade, pra gente ter meio que um spoiler, o que na verdade ajudou bastante, foi bem interessante. Então, assim, vai variando da dinâmica mesmo, mas eu acredito que ajudaram muito, ainda mais pra quem tem dificuldade. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu admito. Então, eu acabo tendo bastante ajuda desses professores e pra mim é um apoio muito interessante. Com relação à programação também, eu não sabia nada de programação, como eu disse antes, eu não sabia nem o que era um tipo de um tipo de variável, então int, string, float e bool. Ó, agora eu já sei os quatro. Eu não sabia antes, eu não sabia o que era a definição de função, não sabia de nada. Então, eu ia para as aulas, os professores passavam alguns exercícios do Bcrowd, ou a gente fazia os exercícios da lista e eles auxiliavam nisso, eles falavam sugestões do que poderia ser feito, até sugeriram algumas coisas que a gente podia buscar na internet. Então, realmente, nessa parte, e principalmente nas aulas de habilidades linguísticas, introdução ao laboratório de física, que são coisas que eu não tinha zero contato, eu tinha zero contato, na verdade, não sabia de nada, ainda mais porque em habilidades linguísticas a gente tem um projeto de chama linguística que eu vou falar mais pra frente, e em introdução ao laboratório a gente tem que fazer os experimentos. Então, são coisas que eu realmente não teria muita noção do que fazer se não tivesse os professores auxiliares. Então, é basicamente isso, é bem um apoio, né, durante a parte da tarde. E daí depois, antes estava tendo bastante seminário durante o período das 5 até as 6 horas, eu acredito que eles deram uma parada nisso por conta da semana de prova, justamente, mas às vezes tem esse seminário, são coisas bem interessantes. E também existem encontros do NCE, que é o Núcleo de Carreiras e Estágios. Eles já fizeram 2 encontros com a gente para falar sobre qualidades e eu acredito que isso seja uma base para a gente depois pensar em respostas para perguntas de entrevistas ou qualquer coisa desse gênero. Então também tem essa parte. E depois eu estudo de noite das 5 até as 9 horas, por conta do horário de fechamento do Empatec, que é 9 horas. Mas, de modo geral, essa são a dinâmica das aulas. Um adendo que eu tenho que fazer com relação, novamente, à introdução ao laboratório de física e com relação a habilidades linguísticas. No caso de cálculo 1, álgebra linear e programação, são realmente matérias que a gente vai fazendo durante o semestre, que a gente vai tendo nas aulas, vai tendo as listas. As listas, elas contam uma porcentagem da pontuação que vai ser posta na AV1, e depois também vai ter as provas, que no caso são as AV1, que foram feitas nessa última semana, que vão cobrir a maior porcentagem da nota da AV1. Então, no caso, programação, cálculo 1 e álgebra linear normal, a gente faz as listas, que são corrigidas mais rigorosamente, justamente porque a gente tem material de consulta, professores para auxiliar a gente, então é uma correção mais rigorosa, e também a prova 1, e as duas juntas compõem a AV1, e no caso no futuro também será a V2, para a gente fazer a contagem das notas dos alunos. Mas quando a gente vai para habilidades linguísticas e introdução ao laboratório de física é um pouquinho diferente, porque habilidades linguísticas a gente tem 50% da nota para a prova que foi feita durante a semana da AV1, e também a gente tem o projeto de xenolinguística. E o que realmente é o projeto de xenolinguística? É claro que eu não vou falar com todos os detalhes aqui, porque senão seria um vídeo muito extenso, mas de modo geral, o projeto de xenolinguística é um projeto que a gente faz em grupos de 6 a 7 pessoas, e a gente vai ter que criar uma língua nova. Então, no meu grupo, por exemplo, a gente está criando uma língua chamada Dazaie, o que é bem diferente o nome. A gente só simplesmente são coisas que a gente vai criando enquanto a gente vai pesquisando. É claro que tem que ter uma base científica. Eu acredito que isso sirva tanto para a gente aprender a fazer apresentações, aprender sobre a linguística de fato, que é justamente o nome do curso, e também fazer essas pesquisas. Então, eu acredito que tem esse auxílio, né? E
Mas é claro que o foco principal é a gente entender a formação das línguas, então entender a estrutura das sílabas, a sintaxe, qualquer coisa nesse sentido, justamente porque eu acho que isso contribui bastante para nossa formação e para a formação com relação a gente no futuro tem que escrever artigos e tal, então eu acredito que isso realmente seja interessante. E a gente está fazendo esse projeto. O projeto ele vai ter duas apresentações, que vai ser na semana seguinte, na verdade, semana que vem, no caso, na segunda da semana que vem, a gente vai fazer uma apresentação que é com relação ao projeto quando ele tá na metade. Então, a gente ainda não estruturou totalmente a nossa língua, a gente ainda tá nos projetos em andamento. E depois a gente tem uma segunda apresentação, que é feita no final do período, que a gente faz e compõe a nota da V2. Então, 50% da nota é com relação à prova que é feita, e os outros 50% são da avaliação desse projeto de linguística que a gente vai apresentar. E eles vão contar bastante, tanto com relação a como a gente estruturou a nossa língua, como com relação a como vai ser feita a apresentação. Isso vai desde como a gente se veste até como a gente se porta, nossa comunicação, nossa contribuição no trabalho, obviamente. Então, é uma avaliação até que individual, digamos assim, e é claro que o grupo ajuda bastante. Então, com relação à linguística, esse era o adendo, porque é uma coisa muito nova, muito diferente, mas que também é bem bacana, eu diria, só dá um pouquinho de trabalho. E também, introdução ao laboratório de física foi a única matéria que a gente não precisou fazer prova, justamente porque as provas são feitas no decorrer do período. Então, no caso, como é que é? Eles passam uma aula teórica e depois eles passam, depois dessa aula teórica, eles passam um experimento pra gente fazer. Então, esse experimento, essa prática, né? Foram feitas 3 práticas durante esse último período agora, de 1 mês e meio mais ou menos, em que a gente teve mais ou menos 2 semanas para fazer cada prática. E eu tenho que dizer que eu acho que muito tempo do que eu faço aqui foi direcionado para nosso projeto, nossas práticas, porque é algo que demanda bastante atenção, bastante cuidado e bastante esforço. Então, realmente é algo bem complicado, mas que também é muito interessante. A gente, por conta das práticas de introdução ao laboratório de física, a gente começou a aprender mais sobre Arduino, kit Arduino, até mesmo programação, algumas coisas com relação a medidas, precisão, acurácia. Eu não vou falar todos os detalhes agora novamente, mas a gente fez nesses 3 experimentos bastante coisa e eu acredito que teve uma grande evolução, então foi bem interessante, bem intensa esse período de a gente fazer as práticas. Nesse primeiro período agora, de 1 mês e meio, novamente falando, eles focaram bastante em mecânica, então a primeira prática foi com relação a movimentos retilíneos, não necessariamente uniformemente variados, porque a gente trabalhava com os parâmetros de posição, velocidade e aceleração. Então a gente teve mais ou menos movimentos, a gente trabalhou com o software chamado Tracker. A segunda prática foi de queda livre e a terceira prática foi de pêndulo simples. Então a gente usou bastante nessas práticas o tracker, os nossos circuitos em Arduino e também no último a gente usou um aplicativo chamado Firefox. Várias ferramentas para a gente realmente analisar e fazer as apresentações novamente, né? Uma das partes que também dá um trabalhinho, que a gente tem todo esse cuidado de fazer, tanto apresentar em si, né, na parte de comunicar como é que foi o nosso projeto, nosso trabalho, como também a gente formatar tudo certinho, colocar número nos slides, nas fontes, né, imagens, arquivo, tudo que é necessário, né. Então, foram práticas bem legais, bem bacanas. Eu acredito que o meu grupo ajudou bastante, justamente porque eu não sabia nada de Python, por exemplo. Então, os programas utilizados por nós para plotar os histogramas, para fazer os experimentos com Arduino, meu grupo ajudou bastante, bem como os outros grupos, bem como os veteranos. E tanto é que um veterano ele passou pra gente um programa pra gente poder usar. E o professor não é nada contra isso, na verdade, compartilhar conhecimento é uma coisa excelente. Então, eles passaram esse programa, a gente fez os ajustes de acordo com as nossas necessidades nas práticas e a gente vai desenvolvendo assim, então foi bem bacana, muito bacana mesmo. Então, foi basicamente isso com relação à prática. Com relação às notas de introdução ao laboratório de física, como eu disse, não houve uma avaliação, então a gente fica sem saber as nossas notas até realmente os professores lançarem elas, que a gente
não sabe como é que realmente tá. Tanto é que um menino perguntou: professor, o quanto você acha que a nossa turma de forma geral está indo nas práticas de introdução ao laboratório de física? Isso inclusive nas notas, né? Porque a gente realmente fica sem saber como é que é as notas. Eles dão os retornos, claro, quando a gente faz as apresentações diretamente logo depois nas perguntas. Os professores também tecem as críticas deles, eles falam que podia ter sido melhor. E a gente tem o retorno, só que a gente não sabe com relação à nota, né? Porque eles podem esculachar o nosso trabalho, mas isso pra ajudar a gente a melhorar, então não necessariamente a gente vai ter uma nota horrível, né? Então, varia muito. Então, nesse caso, o professor falou simplesmente, dá uns 47. E daí ele falou o que significa 47. E daí o professor falou, exatamente, não sabemos. Então, meio que, como ele não deu nenhum parâmetro, ele falou depois sobre a gente não utilizar a unidade de medida e ao invés dele dar uma resposta pra gente, ele nos deu uma lição de moral. Então foi até que engraçado, mas ficamos sem saber como está indo a turma, mas ele falou que de modo geral tá todo mundo indo bem e então não tem nada pra se preocupar. Eu acredito que realmente o esforço que a gente colocou nessas práticas foi bem grande, então, e eu digo não só a gente, meu grupo, como a gente, todo mundo, então realmente dificilmente eu acho que eles vão exigir que a a gente tenha tido resultados excelentes, né? Eu acho que o esforço talvez esteja valendo. Esforço com relação também a gente corrigir nossos erros e tal. Eu espero que seja isso. Teve, enfim, teve até um momento em que a nossa gravidade deu 300 metros por segundo ao quadrado, então eu fico um pouquinho preocupada. Mas de modo geral, eu espero que esteja indo tudo certo. Isso foi um pequeno desabafo, um descontrole do meu vídeo, mas enfim. Então, certo, eu já falei comédia dinâmica das aulas obrigatórias, aulas práticas, nosso adendo com relação ao projeto de linguística e das práticas de introdução ao laboratório de física. Depois disso, eu vou finalizar o vídeo agora falando sobre as provas. Com relação às provas, a gente teve uma semana de provas, as aulas práticas são canceladas, a gente não tem aulas práticas durante todo esse período, então a gente fica só de manhã, durante as provas, fazendo as provas de manhã. A gente tem, em geral, 3 horas e meia para a prova. Uma particularidade foi que na aula de programação, na prova de programação, desculpa, a gente só teve 2 horas e meia, então algumas pessoas até se sentiram um pouquinho magoadas com isso. Mas em cálculo, álgebra linear e habilidades linguísticas, em todas elas a gente teve 3 horas e meia para fazer a prova. Então a gente ia lá, 8 e meia mais ou menos. E assim, a dinâmica de fazer a prova varia muito de cada professor. Por exemplo, no professor de cálculo, ele pediu pra gente se dividir em duas salas e não sentar um do lado do outro, né? Pra realmente dispersar um pouco a turma. Mas a professora de álgebra linear, por exemplo, ela ficou mais de olho e ela pediu pro pessoal do fundo não sentar um do lado do outro e daí conseguiu caber todo mundo, não precisou ir pra outra sala. Então, cada uma teve a sua dinâmica, né? Mas no fim, ninguém tá lá pra ser babá de ninguém, né? Então, realmente ficar de olho e eu acho que dificilmente o povo cola aqui, né? Então, também não tem tanta necessidade de fazer um sistema anti-cola. Programação também a gente não podia pesquisar na internet, então eles desligavam a internet no início da prova. Com relação ao nível das provas, eu acredito que foi um nível bem razoável, pelo menos pra mim foi normal, digamos assim, uma escala de 0 a 10, 5, porque eu também não achei muito difícil, mas também não achei muito complicado. Então, as questões, eu fiquei até aliviada quando eu abri a prova de cálculo, que foi a primeira que a gente fez, porque eu achei que iam ter questões absurdas, tipo, irrealizáveis, e isso eu diria que valeria pra todas, mas não, a maioria eu consegui fazer. A única que o pessoal achou impossível, impossível não, porque dava pra fazer, era bem tangível, mas que não deu por causa do tempo foi a questão 7C, que foi o último item da prova inteira, que foi um pouquinho mais complicada, porque a gente tinha que provar que a função era integrável e qual era a integral daquela função. Era uma função, acho que de cosseno, eu não lembro agora. Mas era pra provar tudo lá, então acho que realmente foi um pouquinho mais complicado. Mas tirando a 7C, eu acho que todas as outras estavam no nível bom. Daí, por exemplo, na de álgebra linear também, tanto é que a professora, eu fiquei até contente porque a professora ela já liberou a nota e eu consegui a prova nesse caso valendo 90 pontos, porque 10% da nota é para as listas, né? Então, dos 90 pontos eu consegui tirar 87. Eu fiquei muito feliz porque eu só errei eu só errei um item de verdadeiro ou falso. Eu fiquei muito triste com isso, porque eu pensei que
eu tinha gabaritado o verdadeiro ou falso e eu tinha talvez errado só algum detalhe nas outras questões, que era de demonstração, mas no final eu só errei essa de verdadeiro ou falso, então eu podia ter gabaritado a prova. Eu fiquei pensando nisso, mas eu pensei, tá bom, eu já fico feliz com o meu 87 de 90. E com relação à programação, eu também achei a prova bem tranquila, na verdade. Eu achei que talvez ia ter um código que eu não ia conseguir fazer. Ele mandou a gente fazer 5 códigos de acordo com o problema, né, que era apresentado pra gente. E eu consegui fazer todos os 5 funcionarem. Depois, quando eu fui ver, eu vi que eu tinha colocado um leve erro, que era, tinha um vetor, então era eu queria fazer enfim, uma comparação e tal. Daí eu acabei colocando de V, o que era o meu vetor, colchetes I igual a N. Mas era pra eu colocar V colchetes I igual a V colchetes N. Então eu tive esse pequeno erro de distração mesmo, mas eu acho que o professor não vai perceber, porque é um erro muito pequeno. Eu espero que ele não perceba. Se ele não perceber, eu vou conseguir tirar a nota máxima em programação também, porque eu consegui fazer todos os meus programas rodarem, mesmo tendo esse pequeno errinho. Eu acredito que esse erro não influencia tanto quando os inputs eles são números menores que 10, sabe? Então acabou que não influenciou tanto quando eu fui colocar o input teste que tinha na prova. Então eu espero que você considere isso. Porque eu fui ver isso bem depois. Bem depois não. Eu almocei, eu fui ver meus programas de novo e eu percebi esse erro. Mas tirando isso, eu acho que eu vou tirar no mínimo 9 na prova de 10 pontos. E com relação a habilidades linguísticas também, a gente teve 2 textos, depois a gente teve que analisar algumas coisas tipo sílaba, ataque, coda, grafemas e tal, e blá blá blá. Enfim, toda uma prova lá. Eu acho que ela também foi tranquila. Teve um pessoal que achou um pouquinho difícil porque tinha texto pra fazer e tal, em 3 horas e meia, mas tipo, assim, foi até que bom fazer, sabe? Então, de forma geral, eu acho que as provas estavam bem realizáveis. A maioria das pessoas, porque eles fizeram uma enquete, né, no grupo com relação ao que eles acharam do nível da prova, a maioria achou também que estava normal. Daí tem aquela distribuição, né? Alguns acharam, por exemplo, programação extremamente difícil e alguns acharam extremamente fácil. Então tem todo um espectro. Ainda mais, por exemplo, programação, que nem todo mundo é de programação, né? Então, por exemplo, a maioria não, todos os 9 alunos que acharam que vão tirar a nota máxima em programação já faziam programação antes. Eu não acho que vou tirar a máxima por causa daquele rim que eu falei, mas deu 34% mais ou menos, eu não lembro agora, dos que votaram, né? Eu acho que foram uns 26 que votaram. Que votaram, que achavam que iam tirar 10 em programação, foram os que já faziam programação antes de alguma forma. Enfim, um pequeno adendo. Mas se você estudar, assim, você vai ver a prova, você vai achar ela complicada, um pouquinho complicada, mas você vai de boa. Se você for uma pessoa que é muito inteligente, você vai ver essa prova e você vai rir. Se você for uma pessoa que você tem muita dificuldade, você vai olhar pra essa prova e vai falar, nossa, que prova difícil. Daí eu acho que depende de cada um mesmo. No meu caso, ela foi tranquila, normal. Assim, entendeu? Então, eu fiquei bem contente. Eu acredito que também isso se deve aos estudos, obviamente, porque se eu não tivesse estudado, eu não saberia como fazer nada. Então, tem esse lado também, né? Daí a gente vai medindo. Mas, de forma geral, eu tô muito feliz com toda a dinâmica que tá aqui, tanto das provas, tanto com relação às aulas. Eu acredito que eu tô aprendendo bastante, eu tô bem contente. E isso é mais um spoiler pra quem quer fazer o Empatec no futuro. E por fim, dizer que não precisa ficar com medo, né, de nada aqui. Com relação ao apoio, sempre tem o apoio dos professores, principalmente dos professores auxiliares. Então, toda essa dinâmica é muito legal, muito interessante, contribui muito para nossa formação, pelo menos pelo pouco que eu estou observando até agora. E é mais ou menos essa dinâmica. Muito bacana, muito legal. Enfim, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu tô muito feliz por ter terminado esse vídeo. Eu acredito que eu consegui falar um pouquinho melhor do que comparado aos outros vídeos. Eu falei bem menos eu acredito. Então eu tô bem feliz. E vamos terminar o vídeo por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a como é o Empatec, com relação às aulas, eu não sei se eu deixei tudo bem claro, as avaliações, o sistema de notas, então qualquer dúvida podem mandar no comentário. Muito obrigada pela sua atenção e até uma próxima.